Eu sou o Gabriel Amaral e vamos embora para mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor nesta terça-feira. Tema do vídeo aqui, os dois sorteios do Fluminense. Eu só falei desses sorteios em live, não falei aqui num vídeo. E também as negociações. Acho que a gente tem que ter novidades nessa terça-feira. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre o Nico Lopes e algumas explicações, talvez um pouquinho mais detalhadas do que acabou acontecendo pro jogador não vir pro Fluminense. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e dá uma passadinha, cara, lá na Fute Fanatics. Tô aqui com a roupa que eu acabei de chegar do futebol, né? Sobre atuação e desempenhos e resultados a gente guarda pra gente mesmo. Foi um jogo treino secreto que o time do Jornada, SBT Jornada fez. Mas olha só, Fute Fanatics tá aparecendo aqui do lado, camisas para você praticar o seu futebol. Seu futebol é do nível da camisa 1 atual do Fluminense, lindo, espetacular e clássico, tem lá na Fute Fanatics também. É da camisa 2, uma camisa mais limpa, mais sóbria, né? Com aquele desempenho, mais, né, buscar o empate fora de casa, conseguir o resultado obrigatório, tem lá na Fute Fanatics também. Tudo que você precisa tem lá na Fute Fanatics, né? Todo do Fluminense, use o cupom JORNADA10, vou deixar aqui, mas o link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara. A gente precisa falar aqui, abrir esse vídeo falando sobre a situação do Nico Lopes, antes de eu falar dos dois sorteios, tá? Uma matéria do Diogo Dantas lá no Jornal O Globo. Eu acho que confirmou alguns detalhes que a gente já tinha visto pela entrevista do Flávio Pestman lá ao veículo uruguaio, o vice-presidente do Nacional, clube pelo qual o Nico Lopes hoje joga e tem contrato. E também pelo que a gente já tinha visto de notícia do Passion Tricolor também, que é um veículo do Nacional também. O Nacional também é tricolor, né? Azul, vermelho e branco. Qual que é a situação? Foi publicado pelo Diogo Dantas e que eu digo que meio que confirma. O Nico Lopes foi oferecido ao Fluminense e foi bem avaliado pelo Fluminense. Parêntese aqui. No final de maio, teve uma matéria no GE. Globo, que eu confesso que não lembro quem assinou, tá? Então, até a crítica fica mais solta assim, mas fica... Não é nem uma crítica, na verdade. Que é uma matéria que pareceu muito o assessor do Nico Lopes, trazendo ali informações acerca do jogador e reinserindo, né? Trabalho da assessoria esse, o trabalho do repórter é publicar assuntos que sejam de fato verdadeiros, reinserindo o nome do Nico Lopes no mercado brasileiro. A matéria dizia que o Nico Lopes estava muito bem no Nacional, e de fato tá, tem bons números, e de fato tem, enfim, era uma matéria informativa. E isso dá um pouco da impressão de, tipo assim, cara, quando vem nesse tipo de coisa, o cara pode ser que queira voltar. Todos os veículos falaram em oferecido. Então o Nico Lopes foi oferecido ao Fluminense. Qual que foi o problema na história? Na história específica do Nico Lopes. Ele foi oferecido de uma forma, o empresário dele, o intermediário da situação, quando foi negociar com o Nacional, a negociação desandou um pouco. E aí, esse bastidor, a gente não tem um detalhe. A gente tem a entrevista do Flávio Pestman, e aí um parêntese aqui sobre ele, tá? Ele é muito amigo, é amigo pessoal, e trabalhou durante muito tempo como um dos representantes do Davi Terãs. E na negociação do Terãs com o Fluminense, ele participou, vindo do México pra cá, e ele chegou a dar entrevista na época falando que adoraria levar o Terãs pro Nacional, mas o Nacional não tinha grana. O Terãs custava muito caro. E aí o Penharol acabou levando, ele tá lá no Uruguai. E o Flávio Pestman falou o quê? Não estava sabendo de nada, que ninguém tinha entrado em contato com ele, etc. Mas que, dada a fama que o Fluminense tinha, os recentes acontecimentos que ele sabia, ele só aceitaria liberar, como ele tinha contrato com o Nico Lopes, só aceitaria liberar sem dar nenhuma moleza para o Fluminense. O que é nenhuma moleza? Desconto? Não. Forma de pagamento, parcelamento, a multa é de $1 milhão. Paga $500 mil e leva, porque o contrato tá no fim. Ele não ia abrir mão de nada e ia querer o dinheiro à vista. E aí isso, confirmando o que o Diogo Dantas falou, que era também que o Fluminense encontrou uma condição diferente do que era a condição que parecia no início da negociação, o Fluminense se afastou. Então, nesse momento, o Nico Lopes seria naquele compasso de espera, né? O ponto é esse. Por que eu falei que novas contratações têm que aparecer nessa terça-feira? Porque o Fluminense está de folga nesse momento, os jogadores. O Fluminense se reapresenta na quinta-feira. E na sexta viaja para os Estados Unidos. Então, a não ser que o Fluminense seja afim de emitir uma passagem Rio-Colômbia depois para um jogador, o Fluminense embarca na sexta-feira com seu elenco para o Mundial.
Por isso que eu tô falando que as negociações têm que surgir até essa terça, para os jogadores se apresentar na quarta e viajar na sexta. Óbvio, tá num período de férias ali, folga, né? Então não faz muita diferença ser na segunda ou ser na terça, mas para documentação talvez faça. Por isso eu acho que a gente deve ter novidades ao longo dessa terça-feira. Agora falando sobre Copa do Brasil, tá? Temos Copa do Brasil e temos Libertadores. Vamos começar pelo sorteio da Copa do Brasil. Imagem aí na tela dos confrontos. Os confrontos aí já com jogos de ida e volta. Fluminense enfrentou o Internacional, né? Vai enfrentar o Internacional, jogando a ida no Beira-Rio e a volta no Maracanã, tá? Dos confrontos aí, acho que o que mais chama atenção é o Vasco enfrentando o CSA, o Vasco do Fernando Diniz. Fernando Diniz enfrentando o CSA desde 2019, talvez muita gente esperava por essa reedição num clube aqui do Rio de Janeiro, né? O Vasco acabou dando mais sorte ali no confronto, não quer dizer que esteja classificado. Você tem o Bahia que pegou o Retrô, o único time da Série C na brincadeira aí também. O Bahia, de certa maneira, também se deu melhor, né? Ah, vai estar classificado? Não, mas se deu melhor. E dos outros que também pegaram times de fora da Série A, o Cruzeiro pegou o CRB e o São Paulo pegou o Atlético Paranaense, que inclusive o CRB está na frente do Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. Esses são favoritos naturais, né? Agora, pensando no nosso confronto, cara, contra o Internacional, eu julgo que, e a gente vai ser a mesma métrica da Sul-Americana que eu vou falar já já, acho que a gente não deu sorte nem azar, cara. A gente pegou um time enfim, se a gente der mole, a gente vai ser eliminado. Se a gente joga bem, a gente tem bola para classificar contra o Inter. Não dá pra. A gente teve muita essa discussão durante a live ali, se o quanto que dá para levar do jogo deste domingo para um confronto que vai acontecer lá no meio de agosto. No início para meio de agosto, né? O quanto que dá para levar do jogo de ontem para um confronto que vai acontecer daqui a 2 meses. Eu acho que a gente não leva tanto assim. Não pode achar que o Inter vai atuar da mesma maneira, vai ter o mesmo problema. Não pode achar que a gente vai abrir o placar com 8, 9 minutos do primeiro tempo, que foi uma coisa que aconteceu. O Fluminense não vai ter tantos desfalques. O Inter também não vai ter. Então, assim, é um mata-mata, é ida e volta, e é daqui a 2 meses. Dito isso, o que é a temporada do Internacional até agora, o que tem de desempenho dos jogadores do Inter até agora, não é suficiente para, num jogo normal, eliminar o Fluminense que a gente está vendo até agora. Então, eu acho que o Fluminense, não vou dizer que o Fluminense se deu bem nesse sorteio, porque eu não acho que se deu bem. Quem se deu bem, mais uma vez, são os times que enfrentaram times de divisões inferiores. Mas acho que é longe do Fluminense ter se dado mal, ter pegado talvez os piores adversários. Eu diria que contra todos os adversários da Série A aí, teria jogo do Fluminense. Teria jogo com o São Paulo, teria jogo com o Cruzeiro, que tá numa fase ótima, teria jogo com o Flamengo, um Fla-Flu, teria jogo com o Atlético Mineiro, teria jogo contra o Botafogo, a gente sabia que ia perder no Engenhão, né? Mas óbvio, pra mim era até o pior adversário pra gente pegar agora. Teria jogo, mas óbvio que em alguns casos ter jogo seria um equilíbrio mais voltado para os adversários. E por isso, por exemplo, eu achei ótimo o fato do Palmeiras e do Corinthians já se enfrentarem. São dois times que têm um histórico bom na competição. Pelo menos um dos dois seria eliminado. Vamos ver como é que vai ser. O Fluminense precisa passar de fase, precisa passar nas oitavas de final, mas enfrenta um adversário de Série A que ele vai precisar jogar bola. A gente vai precisar ver o Fluminense estreando em mata-mata no ano. Ah, não, Gabriel, mas a gente já jogou antes. Meu amigo, a gente jogou um mata-mata contra o Volta Redonda no Campeonato Carioca. A gente jogou um mata-mata contra o Flamengo na final do Carioca. E os outros foram contra Caxias do Sul em jogo único, lá em Caxias do Sul, né, contra o Caxias, contra o Águia de Marabá e a Aparecidense, esse em 2 jogos. E assim, então os adversários muito inferiores ao Fluminense. E no caso do Flamengo, ainda era o Fluminense do Mano Menezes, um Fluminense muito diferente. Então a gente vai precisar ver o time do Renato em mata-matas. Até agora a gente não viu. A gente viu um lapso ali num jogo contra a Aparecidense. Vai ser interessante de ver. Reencontro do Fluminense com o Inter em Copa do Brasil, né? Em 92 teve final de Copa do Brasil. Fomos garfados, perdemos o título para eles. Fomos eliminados também no Brasileirão de 75, né, na semifinal. É uma que me dói muito, cara. Eu não era vivo, né? Mas eu olho para trás, eu lamento muito as 2 eliminações da máquina tricolor na semifinal do Brasileirão. Me irrita pelo olhar de hoje que a gente não tenha valorizado mais o Brasileirão do que valorizar o Carioca, que na época era muito maior. E acho que. Perdão. Salta aos olhos as 2 vezes que a gente se enfrentou na Libertadores, em 2012, em 2023 principalmente. São 2 eliminações nossas contra eles, com sucesso no Beira-Rio, né? Um a gente empatou e outro a gente ganhou lá, e com um histórico positivo, então vamos focar na Libertadores. Pensando agora no jogo da Copa Sul-Americana, tá? No que será o chaveamento ali, o confronto do Fluminense na Copa Sul-Americana. O chaveamento está aí na tela.
o Fluminense deu... Não vou dizer também novamente que deu sorte ou deu azar. Acho que pegou um adversário dentro do que era o parâmetro, tá? O Fluminense pegou a chave E. Qual que é a chave E? Bahia contra América de Cali. Eles vão vir do playoff ainda. Vai ter esse jogo na famosa refrescagem, como diz o meu primo Abner, repescagem ali em julho. Quem ganhar de Bahia e América de Cali, jogo de ida em Cali, na Colômbia, jogo de volta na Fonte Nova, em Salvador. Aliás, perdão, ao inverso. Jogo de ida na Bahia, na Fonte Nova, e jogo de volta lá em Cali, na Colômbia. Quem ganhar desse confronto enfrenta o Fluminense. Acho que pegar um brasileiro nunca é bom, né? Os brasileiros têm um investimento maior do que os times gringos. O América de Cali teve uma primeira fase de Sul-Americana muito conturbada. Eles passaram invictos. Nossa, que manchete. Mas passaram com uma vitória e 5 empates. E assim, não perderam para o Corinthians, não perderam para o Huracan, mas também não ganharam do Racing, que foi o time saco de pancadas do grupo. Então não é um time muito confiável. No caso da Colômbia, a gente vai ver um outro campeonato, um outro mundo daqui a 2 meses. Esses jogos também são ali no início de agosto. Então a gente está falando de um outro mundo lá para lá. Mas em matéria de time, o Fluminense é mais time do que o América de Cali. Em relação ao Bahia, o Fluminense não é menos time do que o Bahia. Mas também não é favorito. Acho que contra o Bahia não. Acho que o cenário é de um jogo equilibrado. 2 adversários que tinha para pegar, eu acho que estava no meio termo. Acho que pegar uma chave que teria Independente Del Valle e Vasco seria pior, porque um clássico contra o Vasco, por mais que a gente tenha se dado muito bem ultimamente, o time do Vasco seja inferior ao nosso hoje, tem um equilíbrio do clássico, né, que pode, enfim, pode pegar numa fase boa, a gente sabe como o Diniz é uma gangorra. E tem o Del Valle, que, enfim, é um time que sabe jogar competições internacionais, que mesmo sem ter camisa, aprendeu a ser respeitado internacionalmente e tem a altitude de Quito. Você teria algumas outras, como, por exemplo, a probabilidade de pegar um Grêmio, a probabilidade de pegar um Bolívar, que é um time que sabe utilizar a altitude de La Paz e tem um mínimo de qualidade técnica para competir a nível do mar. Então tinha alguns confrontos ali que eram um pouco mais chatos. Na tabela geral, a da Sul-Americana já tem o chaveamento completo. Então o Fluminense sabe que nas quartas de final, caso avance, provavelmente irá para a Argentina. Tem Lanús enfrentando Central Córdoba ou Cerro Largo, boa possibilidade de ser um confronto argentino. E na semifinal, tem o Grêmio, tem a Católica, que foi muito bem na primeira fase, tem a altitude de Quito a seu favor, tem o Independente também com muita tradição e não foi um futebol tão vistoso na primeira parte. É bem possível que a gente chegue até Santa Cruz de la Sierra na final, tendo ido na fase final só dentro do Brasil e para a Argentina uma vez. É bem considerável essa possibilidade. O caminho não ficou maravilhoso e eu acho que o resumão desses sorteios, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana, é o seguinte: o Fluminense, se jogar a bola que jogou nesse último bimestre, avança contra Grêmio, contra Inter e contra Bahia ou América de Cali. Se o Fluminense oscilar, não é muito difícil que ele seja eliminado por esses 2 times. Se oscilar, se der um mole, se tiver uma expulsão boba, alguma coisa. Então, acho que o sorteio ficou de bom tamanho para o que é. Uma oitava de Sula, uma oitava de Copa do Brasil. Não dá para querer ser campeão pegando Aparecidense, Águia de Marabá, San José o tempo inteiro. É isso. Acho que o Fluminense entra como favorito nos 2 confrontos, mas são 2 meses até lá. Muita água pode rolar debaixo dessa ponte, e uma delas é a ponte lá em Nova York, a ponte, não sei qual, tem uma ponte famosa em Miami, né? Ponte famosa em São Francisco, a ponte Rio-Niterói, enfim, tem Mundial de Clubes nesse meio do caminho aí. Tamo junto, tá? Até a próxima. Valeu.